Olá pessoal, nós iremos iniciar a aula de evolução dos números desde os primórdios da matéria de metodologia de ensino de matemática 1. Meu nome é professor Josiano Leão e nós iremos começar a ministrar esse conteúdo de metodologias, ok? Metodologia do ensino de matemática 1, ok? Então, a gente vai ver nessa primeira parte da aula a evolução dos números desde os primórdios e a importância da história da matemática. Na velocidade em que o desenvolvimento tecnológico e científico vem se expandindo, tem-se exigir das pessoas um preparo maior em matemática. A matemática tem sido a base de todo o desenvolvimento tecnológico. O conhecimento básico de matemática já é pré-requisito para a realização de determinadas tarefas do cotidiano, sejam na indústria, no comércio, na própria ciência ou na relação interpessoal de uma sociedade. A matemática tem se tornando um conhecimento necessário e podemos comprovar essa necessidade desde a pré-história até os dias atuais. O homem pré-histórico, na sua característica de nômade, fez uso da matemática e nos registros de sua história, através da representação sequencial de figuras rupestres, na contagem de animais através de uma relação biunívoca com objetos, ossos, pedras. A utilização da matemática ocorre de forma primitiva e necessária, conforme a época. A evolução humana e a matemática têm formado um par, desde os mais simples até os efeitos mais tecnológicos. Podemos assim citar a evolução técnica da criação da roda e de outras máquinas simples, assim como as transformações físicas do homem e a sua relação com o meio ambiente. A necessidade é, sem sombra de dúvida, o elemento gerador que faz da matemática um agente transformador. A matemática faz-se presente na vida humana, desde os primórdios, e tem se colocado como agente transformador na história da civilização, a cada momento histórico, pois a necessidade de novas tecnologias era constante na vida do homem. As primeiras formas de agricultura surgiram há aproximadamente 12.000 anos antes de Cristo, com a domesticação de alguns vegetais e animais. A utilização do fogo e a construção de alguns instrumentos, ferramentas e armas era constante. Assim, apareceram as primeiras cidades, através desses aglomerados de agricultores e criadores de animais. A matemática pode ser considerada como uma ciência que se deu a partir da necessidade do homem, com o objetivo de contar e resolver problemas cuja existência tinha finalidade prática. Essa matemática, surgida na antiguidade por necessidade cotidiana, converteu-se em um imenso sistema de variadas e extensas áreas: aritmética, geometria, álgebra e estatística. Ao longo da história, pode-se dizer que muitas matemáticas foram criadas em função das diferentes necessidades socioculturais e políticas de distantes épocas e sociedades. Com o avanço da civilização humana, a matemática desenvolve-se numa estrutura própria, assumindo uma característica científica. Assim, percebe-se na matemática 4 aspectos distintos dado a seguir. Primeiro, o aspecto formalista, que tem como objetivo de estudo as relações entre puramente matemáticos. Os aspectos práticos, que aplicam o conhecimento matemático já construído em diversas situações do cotidiano. A visão distorcida sobre as influências dos aspectos formalistas e práticos contribui por muito tempo para conceituar a matemática como uma ciência de verdades prontas e acabadas. No entanto, numa análise mais profunda, percebe-se e conceitua-se a matemática como uma ciência dinâmica, em constante evolução. Partindo desse conceito, o ensino de matemática é o meio que conduz a humanidade a conhecer melhor e a compreender o seu processo histórico e evolutivo da construção do conhecimento matemático. Pode-se ainda
considera a matemática como um instrumento de ação e de reflexão do homem e a sua relação com o meio aonde ele vive. Para isso, deve-se considerar o ensino de matemática sobre dois diferentes aspectos, o formativo e o instrumental. Aspecto formativo. O ensino da matemática tem por objetivo organizar as estruturas do pensamento para favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de abstrair, generalizar, prever, projetar, ou seja, da capacidade de transcender o que é imediatamente sensível. Aspecto instrumental. Tem como objetivo aplicar conceitos matemáticos na resolução de diferentes problemas da realidade e na construção de conceitos em outras áreas do conhecimento. Considerando-se essa concepção, o ensino de matemática objetiva-se na garantia da harmonia entre o desenvolvimento das capacidades intelectuais e a aplicação do conhecimento matemático, em que situações de problemas reais do cotidiano, assim como em outras áreas do conhecimento. De acordo com estudos e análises realizados acerca da história da matemática, foi possível perceber que essa área do conhecimento é muito antiga, sendo que seu registro mais remoto data do ano de 2400 a.C. Esta área surgiu e vem sendo desenvolvida em função das necessidades sociais. Rosa Neto, 1997, página 7. Em sua origem, a matemática organiza-se a partir de regras isoladas, decorrentes da experiência e diretamente ligada com a vida diária, pois, desde a pré-história, o homem necessita de conhecimento matemático para realizar tarefas inclusas no seu cotidiano. As primeiras civilizações humanas utilizavam conceitos básicos como a matemática, com mais, menos, maior, menor e alguma forma de simetria do lascamento de pedras e da confecção de porretes. Rosa Neto, 1997, página 7. Pois ele ainda vivia na dependência daquilo que pudesse retirar da natureza. Com o aumento significativo da população, a natureza começa a apresentar suas limitações e o homem sente-se na obrigação de deixar de depender da natureza e passa a produzir seu próprio suprimento. Lembrando que aqui também, abrindo um parêntese nessa afirmação, que nesse período a população de homens começou a aumentar. E aí só a quantidade de alimento e de produção daquela região, quando aumentou a quantidade de pessoas, logicamente que vai precisar de uma maior quantidade de suprimentos, de alimentos. Então houve a necessidade do homem parar de depender da natureza e aí sim formular as primeiras formas de agricultura e aí a partir dessa agricultura ela passar a produzir mais suprimentos para poder suprir a necessidade dos seus filhos, netos, da sua geração, por assim dizer. Com essa evolução, ele precisava de subsídios que o auxiliassem no trabalho. E para isso, surgem noções de alguns números e figuras, aparecendo daí os símbolos. A criação dos símbolos foi um passo muito importante para o desenvolvimento da matemática. Na pré-história, o homem juntava 3 bastões com 5 bastões, para poder obter 8 bastões. Hoje, sabemos representar essa operação por meio de símbolos. Então, você pega o número 3, né? Aí você coloca o símbolo de mais, e você pega o número 5, e depois você vai promover essa adição, 3 mais 5, vai colocar um símbolo de igualdade, que é aqueles 2 pauzinhos em cima e embaixo, e vai dar um número igual a 8, representado por aquele símbolo 8. De acordo com Oliveira, 2003, página 1.
Esse sistema de símbolos facilitou muito a vida dos egípcios, no que diz respeito aos cálculos matemáticos e a possibilidade à sociedade atual de realizar operações. Os símbolos surgiram a partir das precisões que a sociedade do Antigo Egito teve. Para De Ambrosio, 2003, a civilização egípcia nasceu com base de manutenção na agricultura, nas margens do rio Nilo, que eram fertilizadas constantemente após as cheias. Essa sociedade era formada em torno desses recursos, sendo subordinada a uma ordem hierárquica de um faraó, excluído por divindades, coligada com os astros, obviamente associados à regularidade do Nilo. A maneira pelo qual se distribuíam os recursos e repatriar as terras férteis que rodeavam o Nilo era de ordens dadas pelo faraó, para que a distribuição da terra fosse equivalente ao número de pessoas que construíram cada família. Se uma família tivesse um número de 10 membros, a área da terra seria proporcional à subsistência daquela família, assim como em outra família com um número menor de membros. A área da terra seria menor, porém proporcional à sua subsistência. Segundo as afirmações de Rosa Neto, 97, sobre seus estudos realizados acerca da civilização egípcia, o sistema de numeração dos mesmos era representado por símbolos, sendo que se baseava em 7 números principais. Então, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Ele ainda mostra como tais números eram imaginados, onde um graveto representava uma unidade. Um osso de calcanhar representava um 10. Um laço valia 100. Uma flor de lótus valia 1000. Um dedo dobrado valia 10.000. Um peixe representava 100.000. E um homem ajoelhado representava 1 milhão de unidades. Olha aí, o sistema de numeração egípcia. Os egípcios estão entre os primeiros povos a desenvolver um sistema numérico. A numeração egípcia data de cerca de 5.000 anos e se baseava na ideia de agrupamento de 10 em 10. Cada símbolo que representava uma potência de 10 poderia ser repetido até 10 vezes. Assim, os egípcios conseguiam escrever qualquer número, até mesmo aqueles muito grandes. Aí figura 3 símbolos de numeração egípcia, né? A fonte foi Toledo e Toledo, 1997. E aí está a representaçãozinha, um gravetinho, né? Que representa 1, que é 10 elevado a 0. Aí tem um osso de calcanhar, né? Que parece mais uma ferradura, que ele é representado 10 ou 10 elevado a 1. Aí ele tem um laço, né? Que é 100, 10 elevado a 2. Uma flor de lótus, né? Que ela é 1000, 10 elevado a 3. Um dedo dobrado, né? Um dedo dobrado, que é 10.000 ou 10 a 4. Um desenho de um peixe, né? Aquilo ali é a representação de um peixe. 100.000, que é 10 elevado a 5. E um homem ajoelhado, né? Que é 1 milhão ou 10 elevado a 6. Aí tá aí, ó. O exemplo da construção dos números do sistema egípcio. Figura 4, sistema de numeração egípcia. Fonte, Toledo e Toledo, 1997. E aí vocês vão ver, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 gravetinhos, né? E aí ele tem a representação de 3 ferradurazinhas, né? Que ele fala que é um calcanhar dobrado. Então, se cada calcanhar dobrado desse é 10, e são 3, é 30, né? 10, 20, 30. E o pauzinho significa unidade. Aí tem 9, 30 mais 9, 39.
que está ali do lado, que é a nossa representação numérica hoje. Do lado esquerdo, a representação numérica egípcia, e do lado direito, a nossa numeração, nossa representação numérica da atualidade. Nesse segundo aí, ó, o dedinho dobrado significa 10.000, então são 5 dedos dobrados, então 5 vezes 10.000 dá 50.000. A flor de lótus é 1.000, são 2 flores de lótus, 2.000, 52.000. Aí tem um lençozinho dobrado, que representa 100, são 3, então dá 5.230. São 6 calcanharzinhos, né, que é o que diz anteriormente, né, a representação aí, ó, no osso do calcanhar, né, que para mim é mais uma ferradura. Então são 6, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele representa 10, então é 60. Então ali tem 52.360. E para finalizar a numeração, são 3 gravetinhos, que representa 6, somados 52.360 mais 6, 52.366. O outro número uai, professor, e agora bagunçou aí o negócio aí. Ele começou foi pelo 1, aí o calcanhar é 10, o lenço é 100. Sim, gente, não importa a ordem. Você tem que saber qual é o maior. O maior ali é o peixe, que é o peixe aqui, ó. Vocês podem ver, o peixe é 100.000. Então, a gente sabe que começa por 100.000. O dedinho dobrado, né, significa 10.000. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vezes 10.000, 80.000. Com 100.000, 180.000. O lencinho dobrado significa 100, né? Então, são 6, então é 600. As ferradurinhas representam 10, né? Tem 4 ali, né? Então, são 40. E os tracinhos são 7. Então, se você colocar o valor de cada um, 100.000 mais 80.000, mais 600, mais 40 e mais 7, vai totalizar o número da nossa numeração atual, 180.647. Então, vamos seguir adiante. Portanto, todos os outros números eram escritos combinados com os números principais. Ou seja, para a escrita de um único número, poderia ser utilizado os símbolos de maneira diferente, pois o sistema de numeração egípcia não era posicional. Foi o que a gente viu aqui, né? Nos 2 primeiros exemplos, eles já estavam na ordem, né? 10.000, 1.000, 100, 10 e 1, né? Aí, numericamente, estava tudo organizadinho, o primeiro exemplo e o segundo. O último, não. Estava todo bagunçado. Então, como afirma mais adiante, eles falam que esse sistema, eles não eram posicional, né? Não obrigatoriamente começaria do maior e chegaria no menor, ou o contrário, começaria do menor e iria para o maior. E essa questão de posição decimal ainda não era desenvolvida, não era utilizada nesse tempo ainda, tá? Então, como não havia uma posição obrigatória para os símbolos, podendo assim serem dispostos em diferentes ordens, do menor para o maior ou vice-versa. Havia uma grande dificuldade de armar operações de cálculos. Para isso, usava-se o ábaco. Os símbolos eram usados apenas no registro dos resultados. Com esse sistema de numeração, os egípcios conseguiam fazer cálculos que envolviam números inteiros. Mas para realizar tais cálculos, esses povos utilizavam a técnica da adição, onde todas as suas operações eram efetuadas. Mesmo tendo desenvolvido um sistema de numeração, obtendo números inteiros, os egípcios ainda assim necessitavam da construção de números fracionários para desmarcar as divisões feitas ao redor das terras férteis, que circundavam as margens do rio Nilo.
Com as divisões das terras, os egípcios ampliaram tanto o sistema de numeração fracionária como a geometria. Para tanto, criaram um sistema de numeração que operava somente com frações de numerador igual a 1. Os ensinamentos contidos nesses papiros ainda perduravam por longo tempo na matemática. Pelo fato da sua ampla contextualização com a realidade da sociedade da época, nessa mesma época, em outras localidades, tais como a Babilônia, assim como também na China, também ocorriam essas mesmas transformações. Então, nessa parte aí, ele contextualiza o quê? Que mesmo que não só os egípcios, eles estavam aprimorando a matemática, né? Mas também, ao mesmo tempo, a Babilônia e a China. E por que esses três lugares, eles são citados na história da matemática? Porque, gente, historicamente, nós estamos falando de três localidades onde mais se desenvolveu a agricultura nesse tempo, tanto no Egito, quanto na Babilônia, quanto na China. Eram grandes impérios e eles precisavam de ter uma organização. E a matemática foi uma forma deles se organizarem, de às vezes, como eles tinham sistemas de numerações matemáticas diferentes, deles não serem enganados ou passados para trás. Então, ao mesmo tempo, todos eles estavam desenvolvendo técnicas de amadurecimento, tanto da matemática de um país quanto de outro. Ok? Ives, 2004, refere-se ao modo como os babilônios antigos utilizavam os materiais para aprender e os meios que usavam como modelo para realizar seus aprendizados, afirmando: os babilônios antigos, carecendo de papiros e tendo pouco acesso a pedras convenientes, recorreram principalmente à argila como material de escrita. As inscrições eram impressas em tábuas de argilas, úmidas com estilos cuja extremidade pode ter sido triângulos isósceles penetrantes. Os babilônios, através dessa técnica, puderam aprender e obter o registro de suas descobertas de maneira concreta, onde as atividades baseadas no pastoreio levaram a um grande desenvolvimento da aritmética, da contagem e de cálculos astronômicos. Para Ives, os babilônios usavam tábuas de argila cozida e os egípcios usavam pedras e papiros, tendo nesse último, felizmente, existência duradoura, em virtude do pouco comum clima seco da região. Ives, 2004, página 58. Muitas das descobertas adquiridas por essa civilização perderam-se no tempo, não chegando nem mesmo ao conhecimento de hoje, pelo fato de utilizarem materiais frágeis para sua construção. No entanto, os egípcios conseguiram deixar suas descobertas realizadas pelo fato de utilizarem materiais mais resistentes. Na Grécia, existiram importantes filósofos que evoluíram no campo da matemática, tais como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros que desvendaram formas para se trabalhar com a matemática utilitária com a abstrata. Rosa Neto relata que, no período da hegemonia romana, as descobertas no campo da matemática continuaram a avançar, especialmente com os matemáticos alexandrinos, por exemplo, Erastótenes, que calculou o tamanho da Terra, Ptolomeu, que escreveu o Almagesto, obra que expõe a teoria geocêntrica, e o Diofanto, que formulou as equações diofântinas, significando uma retomada da aritmética. Rosa Neto, 1997, página 15. Diante dessa evolução, os romanos inventaram um novo sistema de numeração, usando as próprias letras do alfabeto, assim como I, V, X, L, C, D e M. Para cada letra havia um número correspondente, sendo que o I valia 1, o V tem um valor de 5, o X tem um valor de 10, o L indica o valor de 50, o C indica o valor de 100,
o D indica o valor de 500 e o M indica o valor de 1000. Para a efetuação da sua escrita, utilizava-se os critérios dados a seguir. Primeiro, quando apareciam vários números juntos e iguais, somavam-se os seus valores. Exemplo, 10 mais 10 é igual a x mais x. No caso lá, x. Porque são números iguais e aparecem juntos. No caso lá é 20, né? Ali seria representa x é 20. No 2, quando dois números diferentes vinham juntos e o menor vinha antes do maior, subtraía-se os seus valores. Exemplo, o i vem antes do v, então é 5 menos 1, 4. Porque o i vale 1 e o menor vale 5. Então, você diminui. X, no caso, 5 menos 1, 4. Mas, se o número maior vem antes do menor, soma-se os seus valores. Por exemplo, v e i. Porque o v vale 5, vem antes do i que vale 1. Então, 5 mais 1 vale 6. O outro é i e v, 5 menos 1, 4. E o exemplo 3, 5 mais 1, 6. A importância da história da matemática. Para iniciarmos a explanação da importância da história da matemática, inicialmente D'Ambrosio, 2000, contribuiu com uma reflexão inicial acerca das seguintes questões. Primeiro, para que e para que serve a história da matemática? Para quem e para que serve a história da matemática? A matemática é produzida individualmente ou socialmente? 3. A partir de que problema esse tema se desenvolveu? 4. Quais eram as forças que impulsionaram? 5. Por que foi essa descoberta tão importante? E 6. O que se pode fazer de história da matemática em sala de aula? Essas implicações foram feitas por D'Ambrosio, 2000. A história da matemática constitui um valioso elemento para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem da matemática, nas diferentes áreas e nos diferentes níveis, o que permite compreender as origens das ideias que deram forma à nossa cultura, observar os diversos aspectos de seu desenvolvimento e perceber que as teorias que hoje aparecem acabadas e elegantes resultaram de desafios enfrentados com grandes esforços e, em grande parte, numa ordem bem diferente daquela apresentada após todo o processo de formalização. Pesquisas atuais indicam que a inserção de fatos do passado pode ser uma dinâmica bastante interessante para introduzir um determinado conteúdo matemático em sala de aula, tendo em vista que o aluno pode reconhecer a matemática como uma criação humana que surgiu a partir da busca de soluções para resolver problemas do cotidiano. Conhecer as preocupações dos vários povos em diferentes momentos e estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do presente. Viana 98 apresenta a favor do uso didático da história da matemática que, em resumo, defende que o estudo da história da matemática pode contribuir para, primeiro, satisfazer nosso desejo de saber como os conceitos da matemática se originaram e desenvolveram. Segundo, o ensino e a pesquisa mediante o estudo dos autores clássicos, o que vem a ser uma satisfação em si mesmo. 3. Entendermos nossa herança cultural através das relações da matemática com as outras ciências, em particular a física e a astronomia, e com as artes, a religião, a filosofia e as técnicas artesanais. 4.
O encontro entre especialistas em matemática e profissionais de outras áreas científicas. 5. Oferecer um pano de fundo para a compreensão das tendências da educação matemática no passado e no presente. E a 6ª, ilustrar e tornar mais interessante o ensino da matemática. Viana, 1998, página 8. Nesse sentido, os estudos apontam que a história da matemática, combinada com os outros recursos didáticos e metodológicos, pode contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem da matemática, emergentes como uma possibilidade de busca em uma nova forma de ver e de entender a matemática, tornando-a mais contextualizada, mais integrada às outras disciplinas, que a gente chama de interdisciplinaridade, mais agradável, mais criativa e mais humanizada. As pesquisas desenvolvidas nessa área apontam um maior interesse por parte dos professores e alunos, nos mostram que a aprendizagem matemática está intimamente ligada à motivação e o interesse dos alunos por essa ciência. Sobre o uso da história da matemática em sala de aula, Sculbring, 1997, página 157, aponta que, na introdução de elementos históricos na sala de aula, por meio dos textos originais ou biografias de matemáticos ilustres, estamos fazendo uma abordagem direta da história da matemática em sala de aula. Nesse tipo de abordagem, a descoberta dos conceitos é apresentada em toda a sua extensão, e a legitimização para seu uso é baseado nas possibilidades de aumentar o interesse dos alunos e motivá-los para o estudo da matemática. Por outro lado, a abordagem indireta envolve a apresentação de uma análise da gênese dos problemas, dos fatos e das demonstrações envolvidas no momento decisivo dessa gênese. Ainda de acordo com Sculbring, a abordagem indireta na formação de professores favorece a constituição de uma meta-saber capaz de contribuir para uma melhor orientação dos processos pedagógicos. Além disso, pode servir como base para a compreensão do desenvolvimento da matemática, não como uma concepção continuista e cumulativa, mas com fases alternadas de continuidade e rupturas. Concordamos também com Mendes, 2003, página 68, quando ele afirma que o uso da história da matemática em sala de aula transcende o uso de narrativas e ensaios matemáticos, história e matemática em sala de aula, que retratam nomes, datas e locais, e que em grande parte se encontram desvinculadas dos conteúdos matemáticos abordados em sala de aula, ou das ideias produzidas para explicar determinados contextos, sejam sociais, culturais ou internos à própria matemática. Tendo em vista a formação didática e conceitual do professor, Mendes, 2013, salienta que a história da matemática serve para dar suporte para a disciplina de formação conceitual e epistemológica na literatura em matemática, licenciatura em matemática, e tem como característica a sua organização sobre 3 enfoques: a história do tópico matemático, a história da matemática e a história da educação matemática. Mendes, 2013, página 70. Para corroborar com o uso da história da matemática em sala, reconhecer a matemática como uma criação humana e conectar a matemática em atividades humanas, citamos de Ambrosio, 1999. As ideias matemáticas comparecem em toda a evolução da humanidade, definindo estratégias de ação para lidar com o ambiente, criando e desenhando instrumentos para esse fim, e buscando explicações sobre os fatos e fenômenos da natureza e para a própria existência. Em todos os momentos da história e em todas as civilizações, as ideias matemáticas estão presentes em todas as formas de fazer e do saber. De Ambrosio, 1999, página 97. Sobre a formação do licenciado,
concordamos com Ponte 2000, quando afirma que a formação inicial deve ser pautada em uma sólida formação ética, cultural, pessoal e social, além desse ter de trabalhar segundo metodologias de ensino de aprendizagem diversificada, de modo a desenvolver uma variedade de conhecimento, de capacidade, de atitudes e valores. Esta exposição a diferentes modos também funciona como um mecanismo de aprendizagem. Ponte 2000, página 15. Para Miguel e Brito, 1996, a história pode possibilitar que o futuro professor perceba que a matemática se modifica através dos tempos devidos à interferência de outros setores do conhecimento humano, da cultura e da técnica, e que a história poderia auxiliar os futuros professores a perceber que o movimento de abstração e generalização crescente, porque passam muitos conceitos e teorias matemáticas, não se deve exclusivamente à razão de ordens lógicas, mas à interferência de outros discursos na Constituição e no desenvolvimento do discurso matemático. Miguel e Brito, 1996, página 4. Refletindo sobre os debates que argumentam favoravelmente ou contra o uso da história da matemática no ensino da matemática, sobre qual matemática deve ser ensinada ou constar nos livros textos, e sobre as diferentes concepções sobre a história de que pode servir ao ensino, concordamos com Roque, 2014, quando afirma que a história da matemática ajudaria os alunos a adquirir um sentimento de diversidade, sendo o reconhecimento de diferentes textos e necessidades um importante componente da elaboração do corpo de conhecimentos que chamamos de matemática. Roque, 2014, página 169. Diversos historiadores, matemáticos e educadores apontam vantagem na inserção de conteúdos históricos no ensino, tendo em vista a melhoria do aprendizado e do conceitos e ideias, além de contribuir para a formação do indivíduo. Por outro lado, Moura e Silva, 2014, página 337, nos mostram uma contradição por parte dos professores, ou seja, embora esses reconheçam a importância dos conteúdos históricos para o ensino dos conteúdos científicos, tratam a história como um apêndice ao ensino e não a ensaios temáticos, história e matemática em sala de aula, que estão dispostos a sair do conforto das abordagens tradicionais do texto específico e enveredar por novos caminhos. Uma abordagem bastante interessante, apresentada por Moura e Silva, 2014, página 337 e 338, resultado da tese de doutorado de Moura, 2002, envolveu uma abordagem multicontextual da história da ciência para o ensino de conteúdos históricos na formação de professor, proposta baseada na contextualização de conteúdos históricos sobre o viés teórico de uma formação crítico-transformadora de professores, onde os episódios históricos são estudados a partir da contextualização e por meio dos contextos científicos, metacientíficos e pedagógicos. Resumindo, as várias descobertas realizadas no campo da matemática, desde a pré-história até hoje, contribuíram significativamente para a sua construção. Porém, essa área do conhecimento não deixa de sofrer mutações, visto que está além da abstração, ou seja, por ser fundamentada nas teorias e explicações, também é utilitária, fazendo parte do cotidiano do ser humano. As transformações que a sociedade exerce sobre o homem também são exercidas sobre a matemática. Todo o processo de construção do número deriva da interação do homem com sua história e com o meio onde ele vive. A construção do conceito de número é gradual e deve ser desenvolvida respeitando o desenvolvimento cognitivo da criança. Para isso, deve-se considerar o conhecimento social e valorizar todo o conhecimento prévio da criança. Partindo dessas considerações, a criança irá construir o conceito de número através da utilização de coleções, utilizando a linguagem e a comparação para classificar, seriar e sequenciar. Os conceitos de classificação, seriação e sequência são fundamentais na construção do conceito de número, pois desenvolveram na criança, através da contagem, a capacidade de descobrir propriedades, de formular hipóteses próprias
e de argumentos por igualdade ou de separação por diferença. A construção do conceito do número ainda necessita basicamente da ideia de relação bionívoca através da paridade e da organização dos elementos em pares. Chegamos ao final dessa aula do conteúdo de a evolução dos números dos primórdios até o atual e gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando e aprendendo um pouco mais na disciplina de metodologia do ensino de matemática 1. Fiquem com Deus e até a próxima aula.